Ficar sentadinho, nós vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite maravilhosa. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Te louvamos por cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão vindo para a casa do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, desde agora, a tua presença maravilhosa em tudo que nós desejamos, tudo que nós precisamos. Pai, enche este lugar da tua glória, da tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor visite cada um dos irmãos que estão se esforçando para vir à casa do Senhor, aqueles que vão acompanhar na live, Senhor, mas que desde esse instante nós clamamos a tua presença, clamamos que o Senhor venha. Senhor, tu és desejado, nós desejamos tua presença. A tua presença, Pai, traz alegria, a tua presença traz vida. Nesse momento, Pai, nós oramos ao Senhor e declaramos, Pai, a tua presença já enchendo este lugar. Você pode orar comigo, meu irmão? Peça para o Senhor: Senhor, vem encher este lugar, vem falar comigo, vai falando com o Senhor. Senhor, que nesta noite, a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, aí você vai falando com o Senhor, apresentando tudo aquilo que você tem buscado do Senhor. Esse não é outro lugar senão a casa de oração, e nesse momento nós começamos a invocar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que há um lugar de descanso deixado para nós. Esse lugar é a cruz, onde nós somos curados, onde nós somos ouvidos pelo Senhor, onde somos respondidos. Pai, que nessa noite, todos os acontecimentos, todos os trabalhos nessa noite, a adoração ao Senhor, nós sabemos que a adoração é algo tão importante, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Quando nós adoramos o Senhor, quando levantamos nossas mãos, quando exaltamos o Senhor, a tua presença vem, porque o Senhor habita no meio da adoração, no meio do louvor. Pai, que nesta noite, aquele que ia entrar por essas portas precisando ser curado, aquele que veio trazendo fardos de preocupação, aquele que veio, Pai, depois de uma semana de grandes lutas, grandes dificuldades, ao entrar na tua casa, Pai, ao entrar na atmosfera da adoração, ao entrar neste lugar, o descanso do Senhor possa alcançar a vida dele, a vida do Senhor possa encher, Pai, não somente o coração, a alma, mas também alcançando a casa dele, desde já, pois a tua palavra nos diz que buscamos ao Senhor. Busque primeiro ao Senhor o seu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Pai, nós estamos entrando no final de semana de adoração. Sabemos que domingo é o dia do Senhor, mas na sexta-feira, Pai, nós trazemos diante do Senhor, diante do altar do Senhor, nossos pedidos, nossas demandas. Nós trazemos diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, trazemos diante do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz: peçam e vai ser dado, busquem e vocês encontrarão. É uma promessa, e nessa noite, Pai, que a tua glória enche este lugar, que todas as perturbações, que todas as tristezas, que todas as guerras, Pai, que todas as situações que tiraram talvez a paz do meu irmão e da minha irmã nesta semana, que neste momento, na tua presença, o Senhor comece, Pai, a regar com os rios que vêm do Senhor, porque o trono do Senhor, Pai, a palavra do Senhor diz que do trono do Senhor nasce um rio que aonde passa, ele traz vida, aonde passa, ele traz alegria. Que nesse momento, Pai, a tua glória, a tua unção comece a tomar conta deste lugar. Que o Senhor abençoe os irmãos de casa, aqueles que nessa noite estão já entrando, Pai, na atmosfera da adoração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós te adoramos nesse momento. Você pode dizer para o Senhor: Espírito Santo, nós te adoramos. Você pode dizer: Espírito Santo, venha nessa noite. Venha nessa noite, Pai, de uma forma especial, trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você pode aplaudir ao Senhor, dar uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Já paz com todos, amém? Cuida você, vem comigo, Salmo 91:5, amém? Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez, provocadores de milagres, amém? Vamos ler. Você que pode, tá? Você que pode, se coloque de pé, amém? Você que não pode, não tem problema, tá bom? Fique em paz, fique à vontade. Salmo 91:5 diz assim: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Próximo. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Próximo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Vamos ler todo mundo junto, amém? 1, 2, 3. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Deus. Vamos cantar aqui: ruja o leão nesta noite, em nome de Jesus. Cante ao Senhor com todo o seu coração nesta noite, amém?
Sob o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar.
A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Vamos cantar Galileu, amém? Ele está neste lugar. Obrigado, Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela fria, dolorosa, você entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Jesus. Eu me rendo. Deus, ser humano, é estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, o príncipe da paz, o grande El Shaddai, o santo de Israel. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, eu me rendo ao seu amor, Senhor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor, Jesus. Eu me rendo. Deus, ser humano, é uma estrela da manhã, Cordeiro de Deus, o pão da vida, o príncipe da paz, o grande El Shaddai, o santo de Israel. Galileu, Jesus. Te louvamos para sempre, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvamos que o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, majestoso, Senhor. Um dia queremos te ver, Senhor. Seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, os seus pés como latão reluzente. Nosso Deus é lindo, amém.
quero olhar na face do meu Criador. Recebendo nossa adoração, queremos te adorar também nesse momento, Pai, com toda a alegria do nosso coração, nos lembrando do benefício do Senhor. O Senhor tem mantido a nossa casa, o Senhor tem mantido a nossa família. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nesse momento, você pode se assentar, mas não sai dessa atmosfera da adoração, não, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, diante do teu altar, diante da tua igreja, Senhor. Diante daquelas pessoas que estão também nos assistindo, nós queremos declarar a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Através dos nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós sabemos que a Tua palavra nos diz que esse é o momento que o coração do Senhor se alegra. A palavra diz, aquele que traz deve trazer com alegria. Porque o Senhor ama aqueles que trazem com alegria. Aqueles cujo coração se encontram alegres por todas as provisões do Senhor. Porque o Senhor faz a chuva cair, Pai, brotar o pão para todos, aqueles que não se lembram e os que lembram do Senhor. Mas nós, Pai, durante toda a nossa vida, como igreja, nós te adoramos e declaramos, Pai, que todas as nossas colheitas que geram para nós provisão, elas são frutos da sua misericórdia e da sua graça. Por isso nós adoramos o Senhor agora, na beleza da sua santidade. Ensinamos os nossos filhos, as nossas novas gerações, a temer ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. É respeitar o Senhor e respeitar tudo o que o Senhor diz ser santo. E a tua palavra diz que os dízimos e as ofertas são santos. Porque mantém o lugar da adoração. Mantém o sacerdócio da adoração. Mantém a tua palavra viva. Este lugar, Pai, maravilhoso, que nós adoramos o Senhor com as nossas famílias, também é o lugar do nosso sacrifício, do altar, aonde nós, Pai, nos lembramos claramente que o Senhor tem sido a força da nossa vida. E por isso rendemos graças ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Segure a sua oferta na sua mão. Pai, nós abençoamos agora os dízimos e ofertas do seu povo e declaramos sobre eles a bênção do Senhor. Também, Pai, temos lançado esses dias, Pai, um envelope para ofertas, Senhor. O Senhor sabe disso. Ofertas especiais para a amplificação do templo do Senhor. E nesse momento tão desafiador que nós entramos agora, eu quero agradecer ao Senhor por todos os que têm ofertado de uma forma, Pai, maravilhosa, sempre generosos. E nesse momento também, Pai, ofertas especiais para a construção do templo. Nós te adoramos e abençoamos agora em nome de Jesus. Venha do seu lugar dando glória a Deus, amém, irmão? Levante com alegria, aplauda ao Senhor aí com grande alegria, com grande força, dê um glória a Deus. Amém, irmãos? Está aparecendo aí, né, o nosso Pix, né? Hoje é uma forma muito atual, né, de ofertar ao Senhor. Então, irmãos, quero agradecer, essa igreja é uma igreja abençoadora, amém, irmãos? É uma igreja abençoadora e abençoada, amém? Nós temos visto a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre esse ministério, 40 anos, o Senhor tem abençoado, mas chegamos num momento muito especial, amém, irmão? Momento de nós mudarmos lá para a casa da frente. Você pode dar uma glória a Deus, amém? Fala assim, ó, tá chegando o momento, amém? Pode aplaudir o Senhor e dar uma animação, amém?
Vamos mudar para a casa nova do Pai, né? E aí vai ser bênção total. Estenda sua mão, Pai, nós te agradecemos então por este momento, pelas ofertas do seu povo, por todos aqueles que vão ofertar, estão ofertando através, Pai, do Pix também. Que o Senhor abençoe os celeiros, o lugar onde os depósitos da casa dos meus irmãos, aonde eles depositam todos os frutos do seu trabalho. Pai, que o Senhor abençoe os celeiros, o Senhor abençoe a colheita deles e que haja grande prosperidade em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor mais uma vez, amém? Irmãos, quero deixar uma palavrinha antes. Hoje a Bel vai pregar para nós, amém? Mas eu gostaria de deixar Hebreus 4 para você, versículo 1, amém, irmão? E versículo 2, porque nós sabemos, o que nós estamos fazendo hoje aqui, amém? Nós estamos adorando a Deus, que é uma delícia, amém? Na presença do Senhor. O Senhor está entre nós, né? Mas a casa do Senhor, amém, irmão? É tão maravilhosa porque ela traz para nós o Evangelho. Fala assim, ó, o Evangelho são as boas novas. O que é isso? Boas novas são boas notícias, amém? E que boas notícias? Uma das boas notícias que o Evangelho traz para nós é Hebreus 4, irmão. Olha que interessante, fala assim, que Deus preparou para nós, através do trabalho da cruz, o descanso, amém? Hebreus 4 diz assim, que o Senhor deixou para nós uma promessa, entrar no descanso do Senhor. Fala assim, ó, entrar, fala com voz de guerreiro, entrar no descanso do Senhor. Isso é coisa boa, irmão. O que quer dizer isso? Você, agora e eu não estamos sozinhos, e tudo na nossa vida a gente apresenta em oração, súplicas, ações de graça, mas a palavra do Senhor diz que agora nós temos um direito tão maravilhoso que é descansar em Deus. Olha para o seu irmãozão do seu lado e fala assim, irmão, você tem direito de descansar. Fala, descansar em Deus. Fala, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O que é descansar no Senhor? Irmão, você faz a tua parte, você faz a sua correria, você faz o seu projeto, seus planos, mas há uma promessa, por isso nós estamos hoje aqui também, e hoje quero convidar os irmãos, desde já que no final nós estamos fazendo a oração da proteção, amém, irmão? Do Salmo 91, de cobrir-nos com o sangue do Senhor, proteção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, mas também, amém, irmão? Nesses dias, como hoje, sexta-feira, nós vamos ter o entendimento da palavra, que nós não estamos sozinhos e que Deus tem um lugar para nós de descanso, irmão. Isso é maravilhoso. Eu, quando entendo isso, eu fico muito tranquilo, porque o Senhor se entregou na cruz e não só deu para nós a vida eterna, mas Ele também fornece para nós descanso nessa terra, amém, irmão? E se a palavra diz assim, ó, versículo 4, Hebreus 4, 1. Depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas quero deixar essa palavrinha com você também, para te alegrar, dizer assim, que hoje o recado do Espírito Santo para você também é que há um descanso para você. Aproveite esse descanso, descanso na presença do Senhor, visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Temamos que alguns de vocês pensem que tenham falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles, os irmãos do passado. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu e não lhes ajudou em nada, porque não estava misturado com fé daqueles que a ouvem. Amém, irmão? Então preste atenção, esse evangelho que a gente prega, ele não tem valor nenhum se não for misturado com fé. Amém, irmão? Se você não usar a tua fé, você pegar essa palavra e com a sua sabedoria que Deus te dá, você dizer assim, ó, agora é uma promessa sobre mim, eu faço a minha parte, mas a mão do Senhor é que produz em nós vitória. Amém, irmão? Então tenha essa alegria. Você e eu estamos aqui, você deve adorar a Deus com alegria, com muito ânimo. Estamos entrando no final de semana, quero convidar os irmãos para nós estarmos domingo de manhã aqui, é o dia do Senhor, amém? E nós entrarmos a semana já no descanso do Senhor, amém, irmão? Você vai entrar, mas vai saber que Deus está trabalhando para você. Deus está trabalhando para nós. E a outra promessa, Isaías 60, versículo 4, diz que Deus trabalha enquanto nós esperamos por Ele. Então você está aqui no culto hoje, eu acredito que você veio também buscar uma bênção para alguma parte da sua vida. E isso é importante, amém, meu? Jesus diz, peçam e vai ser dado para vocês. Então é parte importante. Mas tudo isso tem que ser feito com fé, com entendimento que Jesus conquistou para nós cura, vitórias, portas abertas. Amém, irmão? Feche os seus olhos, quero já convidar a Bel para vir aqui. Pai, que nesse momento tão importante que o teu povo vai ouvir a mensagem do Senhor, a tua voz, pois a palavra nunca volta vazia.
ela veio trazer direção, ela veio trazer cura, ela veio trazer resolução, ela veio trazer bênção, ela veio destravar aquilo que está travado, ela veio desatar aquilo que está amarrado. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, mas acima de tudo, também é uma chave, como nós ouvimos a tua palavra dizendo, a chave de Davi que foi dada para nós, igreja, para abrirmos com o poder da autoridade da cruz todas as situações e sermos vitoriosos, mais do que vencedores, naquele que já conquistou tudo para nós, no Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, fala conosco, fala com os nossos irmãos de casa, nos abençoe em toda essa trajetória de hoje, nessa noite, desde o momento do louvor, momento que rendemos graças às ofertas, agora na tua palavra, e depois no momento da oração, que os céus se abram, e que haja milagres, que haja nessa noite, cada um dos meus irmãos, eles possam ser provocadores de milagre, e que os céus estejam abertos sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, dá um glória a Deus bem forte, amém? Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração, amém? Estamos nessa campanha poderosíssima, né? Provocadores de milagres. Aqui tem algum provocadores de milagres? Onde estão os provocadores de milagre? Se você veio buscar o seu milagre, nós não somos nós que produzimos os milagres. Nós somos os provocadores, né? Quem produz os milagres em nossa vida é o nosso Deus, é o nosso Pai, né? A nossa função é provocar o milagre. É trazer, né, do céu para a terra o milagre. A presença de Deus, a glória de Deus, né, manifestada nas nossas vidas através do poder de Jesus e através da palavra dele. Existe uma base, né, para que a gente possa provocar um milagre. É bíblico. Na Bíblia, a Bíblia vai nos mostrar vários provocadores de milagre, várias pessoas que provocaram milagre. Eu anotei alguns, a base, para que a gente possa ser um provocador de milagre. Mateus 18, 20. Jesus vai dizer lá, onde estiver 2 ou 3, ele estaria no meio, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 17, 20. E Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, Jesus está dizendo que não é preciso ter uma fé grande, uma fé como um grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele é menor que um grão de arroz. Talvez um grão de arroz dê umas 3 sementinhas de grão de mostarda, tão pequenininho que é o grão de mostarda. E João 11:40, o Senhor diz... Disse-lhe Jesus, não tenho dito, a parte B. Se creres, verás a glória de Deus, esse trechinho. Não tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Então essa é a base, ter Jesus, ter fé e crer. E ele disse que onde estivesse 2 ou 3, ele estaria no meio. Então Jesus está aqui, amém? Então nós temos uma grande chance de provocar um milagre. Ele disse, se tiver fé como um grão de mostarda. Nós temos essa fé, não temos? Amém. E se nós crêssemos, né? Nós cremos, senão não estaríamos aqui. Então Jesus está aqui. Nós temos essa fé e vamos provocar esse milagre. Essa é a base. Essa é a base para mim e para você conquistar o milagre. Seja um milagre na sua vida profissional, seja um milagre na sua família, na sua casa. Seja um milagre na vida de alguém para quem você esteja intercedendo. Não importa o milagre. Para mim não importa o milagre que você queira. Importa para você e para Deus.
para você e para Deus. Se Deus sabe, se Deus está no seu barco, se Deus está com você, se você estiver alinhado com a palavra de Deus nessa base, se você estiver estruturado nessa base com Jesus, Jesus estiver com você, você estiver crendo nele, e você verás a glória de Deus manifestar na sua vida. E a fé, a nossa fé, ela não pode ser uma fé passiva. O que é uma fé passiva? É uma fé onde as coisas não estão indo bem, onde o meu sonho não está sendo realizado, onde a cura não está acontecendo, e eu acho normal. Aí é uma fé passiva. Jesus espera de nós uma fé, anotei aqui, uma fé proativa. O que é uma fé proativa? É uma fé que reage diante das situações. Então nós não podemos ser crentes, filhos de Deus, acomodados. Nós temos Jesus, que é a promessa dele. Nós temos a fé e nós cremos. Então nós não podemos nos ficar passivos diante da situação. Nós temos que nos posicionar diante da situação que nós queremos ver mudança. Nós temos que posicionar diante de algo que está errado, de um sonho, de um projeto. Posicionar, tomar posse daquilo que pertence a você, a mim. Porque o nosso sonho, né? A gente tem um sonho, todo mundo tem sonho. Todo mundo tem algo que precisa buscar em Deus, né? Provocar esse milagre. Milagre não é algo que a gente explica, a gente vive. Milagre é só assim, onde é algo impossível humanamente, mas para Deus se torna possível. Então, nós temos que nos projetar, nós temos que imaginar e trabalhar em cima disso. De qual forma? Através das nossas orações, através das nossas petições. É assim que se forma um milagre. Eu creio, eu peço a Jesus, eu vou para cima. Eu creio, eu peço a Jesus, eu vou para cima. O que é ir para cima? É orando, é suplicando, é acreditando, é clamando. Um projeto que está... É como essa igreja. Um dia ela foi um sonho no coração de alguém. Depois ela se tornou apenas um projeto por um arquiteto ou por um engenheiro num papel. Hoje ela se tornou realidade aos nossos olhos. É assim que nós nos tornamos arquitetos na nossa própria história, através dos sonhos, através dos projetos, assim como essa igreja está aí de pé e em breve nós estaremos lá. Então, é algo que você não vê mais na sua imaginação, mas que você não deseja apenas no coração. Já é algo real que é palpável. Você pisa no chão da nova igreja, você pode tocar nas paredes da nova igreja. Assim é o milagre que você espera, que você busca. É um trabalho novo? É um estudo? Não sei. Cada um tem o seu. Por enquanto está no papel. Você está lá desenhando. É dessa forma que eu quero, Senhor. É assim que eu sonho. É desse jeito que eu quero a minha vida. Não sei qual é o seu sonho, qual é o milagre que você precisa provocar. Mas é pecado provocar? Você não vai provocar a Deus, porque tudo que você precisa, tudo que eu preciso já está preparado por Deus. O que nós precisamos entender é a palavra, que aquilo que nós precisamos já foi feito. Jesus já preparou. A cura, Jesus já levou. Tudo que nós precisarmos já está pronto. Nós é que precisamos nos preparar e avançar, provocar esse milagre acontecer na nossa vida. É provocar a existência, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Assim como a igreja. Um dia era só terra, hoje já está de pé, para a glória do Senhor. Então é desse jeito que nós precisamos não ser conformista com a situação. Se você não está feliz em determinado lugar, se você não está feliz com a vida que está levando até agora, se você deseja um crescimento maior, se você deseja se formar em alguma coisa, vá
Para cima, vá para cima, gere o seu milagre de joelho, com o joelho no chão, através das orações. Ezequiel 37, 4, esse versículo que eu vou estar falando, vou até abrir minha Bíblia aqui. É um dos milagres, né? Impossível a olhos humanos. É assim que é milagre. Então, o que eu queria dizer também, que eu e você, nós não podemos reclamar dos milagres que nós não recebemos se nós não orarmos. É como que se você, em um dia ensolarado, você reclamar que não tem uma sombra, porque aí você não pode reclamar se você não plantou nenhuma árvore, você entendeu? Se eu não planto uma árvore, eu não posso reclamar porque eu não tenho sombra para me descansar. Então, se eu não recebo o meu milagre, mas se eu não oro, eu não posso reclamar com Deus por que Ele não me abençoa. Primeiro eu oro, primeiro eu busco, depois eu recebo. Primeiro eu planto, para depois eu colher. Assim é aqui na terra e é assim também no reino. Nós plantamos como no reino? É orando. É fazendo a vontade de Deus, é alinhando a nossa vontade, a nossa vida com a palavra do Senhor, com aquilo que Ele promete, com aquilo que está na Bíblia. O que Ele está aqui, Ele tem compromisso conosco. Se é da vontade dEle, se nós estamos de acordo, agindo, levando a nossa vida corretamente de acordo com o que Ele pede para cada um de nós, então aí sim as coisas começam a fluir na nossa vida. Aí sim nós podemos reivindicar, reclamar. Não sejamos mais passivos diante das coisas que não nos agradam. Diante das coisas que têm desagradado a Deus na nossa vida. Diante de algo que para nós parece impossível. Não diga nunca. Nunca deixe, guarde os seus ouvidos, porque é aqui que atrapalha os nossos milagres. É o nosso ouvido, porque nós damos mais ouvido à voz do mundo. A voz daqueles que agem sempre com a negatividade. Fazendo com que a gente desanime no meio da caminhada. Ou dizendo, isso não é para você. Então, dê mais ouvido à voz de Deus, mais ouvido à voz do Espírito Santo, ouça mais o Espírito, a voz de dentro de você do que aquela de fora. Porque a de fora não vem de Deus, mas a que vem de dentro do seu coração, vem de Deus, vem do trono do Pai, vem do Espírito Santo. Amém? Então, aqui no capítulo de Ezequiel, né, é um milagre assim, extraordinário, eu acho. Maravilhoso. É uma visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Então, nós já ouvimos várias vezes, todos nós conhecemos a história dele. Essa história, mencionada aqui nesse capítulo. Ezequiel, Deus leva ele num vale de ossos secos. Eu te pergunto, tem algo seco na tua vida? Estava tudo morto, só tinha ossos, não tinha vida ali naquele lugar sequíssimo, diz a palavra. E Ezequiel, no capítulo 4, ele diz assim, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ouvi ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então a história assim, só tinha ossos. Ezequiel obedece à voz do Senhor. Ele não colocou a mão, ele fez o que o Senhor mandou. Ele usou a palavra de Deus, ele falou a palavra de Deus, ele profetizou aos ossos secos. Ele profetizou
dizendo: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ele não disse: ossos secos, ouça a minha voz. Ele disse: ossos secos, ouça a voz do Senhor. Aí a palavra vai nos dizer que aqueles ossos voltaram a ter vida, que se cresceu carne, que cresceu nervo, mas ainda faltava alguma coisa. Faltava o Espírito de Deus habitar naqueles ossos. E ele profetiza de novo e aquele exército volta a ter vida. Então, eu te convido a você provocar esse milagre. Aonde é que precisa você profetizar que haja vida? Que haja vida nesse lugar. Que haja, assim como Ezequiel profetizou. Nós também podemos fazer isso. Você tem autoridade. Tudo que você tem, o que você carrega já dentro de você, meu irmão, é o suficiente para você realizar essa obra de Deus. O que você carrega dentro de você, a palavra, o poder de Deus que tem dentro de você já no seu coração, esse desejo de você buscar a presença de Deus que existe já dentro de você, é o suficiente para você provocar esse milagre que você busca. É o suficiente para você ver a transformação daquela pessoa. É o suficiente para você se tornar talvez um empresário que você tanto sonha. É o suficiente. Porque Deus, Ele conhece a capacidade de cada um. Se Ele te colocou algum sonho no seu coração, ou se existe algo na sua vida que você precisa vencer, você tem o poder já dentro de você, é o suficiente. Cada um de nós carrega o suficiente para vencer aquilo que nós precisamos vencer. Amém? Outra pessoa na Bíblia, bastante falada também, foi Ana. Ana, no 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana sofria, porque Ana ela tinha uma impossibilidade na vida dela. Você conhece a história, Ana não podia gerar, ela era estéril. Ana não tinha filhos, ela não podia ter filhos. E o sonho dela talvez era ser mãe, talvez não era ser mãe. E outra coisa que também me chamou a atenção, que tinha, além de Ana sofrer por causa da sua esterilidade, dela não poder gerar, que ela queria ter o filho, ela tinha Penina, né, que ficava ali atormentando a vida dela, insultando. Talvez Penina não fosse tão má assim, porque se talvez Penina não existisse na vida de Ana, talvez Ana não desejasse tanto, né? Não buscasse tanto, porque às vezes existe algo na nossa vida que não está ali só para nos prejudicar, está ali para nos fazer vencer, buscar mais a presença de Deus, né? E aí a Ana vai e ora e busca. No versículo 11 que eu falei, né? Ela é bem específica. Vou ler ali. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem. Deres um filho, homem. Ela queria um filho, mas ela queria um filho, homem. Então, aqui também chamou bastante a minha atenção, que quando a gente vai pedir algo para Deus, a gente precisa ser específico. O que você quer? Que muitas vezes a gente vai pedir alguma coisa para Deus, nós vamos orar na presença de Deus, a gente nem sabe falar o que quer realmente. Então nós não podemos ter uma fé oscilante, nós temos que ter uma fé na certeza, alinhada, corretamente. Nós não podemos oscilar. Nós temos que ter certeza daquilo que nós queremos. Ser específico com Deus. Mas Deus não sabe o que eu quero. Mas Ana foi específica. Ana, não só ela, como várias passagens na Bíblia, mostra corretamente a maneira correta com que a pessoa provocou o milagre na vida dela. Se ela chegasse: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Não, ela disse: Senhor, se me deres um filho, homem.
Um filho homem, ela queria um filho homem, ela não queria uma menina, ela queria um menino. E Deus concedeu, né? E o Senhor, ela faz um voto com Deus lá, e Deus concede. O importante é que essa passagem, para nós, é que Ana conseguiu realizar o desejo do coração dela. Ana orou, sofreu muito. Não foi da noite para o dia, ela perseverou, ela buscou a presença de Deus, ela chorou muitas vezes na presença de Deus. E Deus atendeu o desejo do coração de Ana, filho, homem. Outra passagem. Marcos, de 10 a 46. 10, 46. Do 46 ao 52. Vai falar do cego de Jericó. Eu não vou ler, mas só para a gente saber que existe na Bíblia provocadores de milagres. Esse cego de Jericó foi um deles. 10, 46. Então aqui vai relatar a história do cego. Vieram a Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, já ouvimos várias pregações sobre ele. Mas aqui estou mencionando que na Bíblia também existiu provocadores de milagres. Então, Bartimeu foi um deles, o cego Bartimeu foi um deles. Ele vai e clama a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É lógico que tinha multidão que queria impedir o milagre dele acontecer. Lógico que tinha multidão querendo atrapalhar o cego Bartimeu de voltar a enxergar. Como assim na sua vida, na minha vida, sempre vai existir aquele que vai querer impedir de você alcançar a sua bênção. Sempre vai ter alguém querendo atrasar o seu lado, mas você não olhe para eles, não dê ouvido, como já mencionei, ouça a voz do Espírito, que diz, né, se Jesus estiver com você, você estiver com ele, você tiver fé e você crê, tudo é possível. Então, o cego Bartimeu não deu ouvido. Então, ele é exemplo de fé, de perseverança e não deu ouvido para a multidão. Se ele tivesse parado, ficado com medo, retrocedendo no caminho, ou se calado, ele não teria recebido. Então, o cego Bartimeu é um grande provocador de milagre. Ele queria enxergar, ele queria ver. Então, ele não calou diante da multidão. Ele não deixou que a multidão o impedisse. Assim somos nós. Não podemos deixar que a multidão nos impeça. Não podemos deixar. A multidão pode ser tanta coisa. Não precisa ser uma pessoa física somente. Pode ser tantas coisas que tem nos querer afastar da presença de Deus. Pode ser várias coisas. Não precisa ser uma pessoa em carne e osso. Um pensamento errado, as setas do inimigo, pode ser uma distração, algo que tem nos afastado da presença de Deus, pode ser um pensamento criado, né, gerado pelo próprio inimigo para querer nos afastar da presença de Deus, nos tirar do caminho do Senhor. Tudo que entra na nossa vida para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar dele, vai afastar do nosso milagre, vai afastar da bênção. Muitas vezes, nós poderíamos ter sido mais abençoados, muitas coisas que chegou na nossa vida poderia ter chegado antes, se a gente não tivesse dado ouvido, né? Não tivesse dado ouvido para as coisas erradas, que nos tiraram do alinhamento com Deus, nos tiraram da presença de Deus. Fizeram com que os nossos olhos não ficassem fixos no Senhor. Nós olhamos para ou para a esquerda, ou para a direita, ou para algum outro lado, menos para Jesus. Nós temos que continuar sempre
todos os dias, olhando para Jesus, confiando nele, buscando a presença dele, orando, consagrando o nosso dia, pedindo. Não sei o que você quer, mas você tem que pedir, clamar, orar, profetizar, visualizar já realizado, visualizar já curado. Embora muitas vezes, se você tem uma dor, se você tem algo no seu corpo, está doendo, mas você diz que não está doendo. Mas eu vou mentir? Não, você vai profetizar, você vai crer pela fé. Em nome de Jesus, é dessa forma que a gente vive, é dessa forma que a gente provoca o milagre. Eu não vejo, nunca diga eu não tenho, não diga não está disponível. Não está disponível ainda, mas já existe. Algo, tudo que nós precisamos já está disponível. Às vezes não está na nossa mão. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Às vezes só não está em posse da nossa mão, mas já existe em algum lugar. A mulher do fluxo de sangue, né? Marcos 5:30. Também uma das mulheres da Bíblia, né? Também que foi uma provocadora de milagre. O que mais me chamou a atenção na mulher do fluxo de sangue, claro que ela foi ousada, né? Ela foi ousada. Mas essa mulher, ela nem orou. Ela nem pediu para o Senhor. No coração dela, ela tinha certeza, ela tinha fé. Ela não podia ser vista. Você conhece a história. Ela simplesmente foi bem quietinha. Só tocou nas vestes do Senhor. Nem falou nada. Mas aquele toque que o Senhor sentiu, que o Senhor viu, né? Ele estava no meio da multidão. Como seria impossível? Os discípulos falam, como é impossível você não ser tocado? Mas o toque dela foi diferente. Porque ele diz que dele saiu virtude, saiu poder. Porque aquela mulher foi com tanta fé, porque ela tinha certeza que ele ia resolver o problema dela. Ela foi com tanta convicção, com a fé, com fé, né? Que o toque dela foi diferente. Em nenhum momento na Bíblia é mencionado que Jesus refere-se a alguém dessa forma, que ele fala, né? Eu senti o toque dela. Porque aquela mulher, ela estava precisando. Aquela mulher precisava muito. Ele era o último recurso que ela poderia recolher. Ela sofria. Ela não poderia se apresentar. Ela tinha que viver talvez às escondidas. Mas ela sabia que ela estava diante de alguém que ia resolver, que não ia ser apenas apontar o dedo, que ela nem precisava, a fé dela era tão grande, que ela nem orou, que ela nem pediu, que ela nem chamou a atenção de Jesus, ela só foi quietinha, nem tocou, só na orla, a orla lá embaixo, na veste. Talvez com medo, né, de ser vista, de ser desmascarada ali na frente das pessoas, mas ela toca, se cala. E Jesus nota. Alguém me tocou. Jesus sente o toque dela. Porque na hora que ele toca, que ela toca, ele sente que dele saiu poder. O poder que a curou imediatamente. É dessa forma que nós temos que tocar em Jesus. Buscar a presença dele com certeza, com inteireza de coração, com fé, convicção. Não uma fé duvidosa, não uma fé se acontecer, uma fé que vai acontecer. Uma fé que irá dar certo, uma fé proativa, uma fé que acredita, que vê lá na frente. Estou quase finalizando aqui, irmãos. Por isso que Efésios 1:3.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, bendito seja esse Deus que já providenciou tudo que nós precisamos. Por isso que eu disse para vocês que tudo que nós precisamos já está no plano espiritual. Já está na mão do Senhor. O que nós não podemos é conformar com a situação. Para provocar o milagre, nós temos que viver uma vida inconformada. Inconformada com aquilo que está errado na nossa vida. Inconformada com aquilo que eu ainda não alcancei. Então é assim que nós vamos provocar o nosso milagre. Seja um crente inconformado, não aquele crente que murmura, mas não se conforme com a situação que você se encontra. Não sei qual é. Se você veio nessa noite para buscar o seu milagre, se você veio provocar o seu milagre, então tudo que você não pode fazer é se conformar com a vida que você não gosta. Muita gente não gosta da vida que leva. Mas está tudo bem, é assim, um dia vai melhorar. Não, a Bíblia nos mostra várias passagens de pessoas que provocaram. Aproveita essa campanha e provoque o seu milagre. Aproveita essas sexta-feiras e venha se alimentar da palavra. E venha buscar ferramentas, né? A palavra de Deus é uma ferramenta que vai nos conduzir ao nosso milagre, que vai nos dando a direção. Porque se está escrito lá que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então as bênçãos que eu e você já precisam, elas já existem. As bênçãos que todos nós, não só dessa igreja, como do mundo lá fora, das outras igrejas, de todos aqueles que estão alinhados com Deus, que servem a Jesus, que crê na palavra, que têm a fé do tamanho do grão de mostarda. E Jesus está com ele. Já é só tomar posse, é só brigar com Deus, não com a situação. É só orar, é só dobrar o joelho. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não somos os provocadores, nós não somos aqueles que produzem os milagres. Nós somos os provocadores. Então nós precisamos tomar essa atitude de buscar a presença de Deus. A nossa função é fazer o possível. O possível, que o impossível é Ele. Ele já fez, mas é Ele que vai nos capacitando, é Ele que vai nos orientando, nos dando a direção. Vai te acordando nas madrugadas para você ir buscar a presença dEle. Vai te instruindo, vai colocar um desejo no seu coração de você fazer um jejum, de você tirar algo, de você orar 3 vezes ao dia, não sei. O cego de Jericó gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou na veste. Ezequiel profetizou. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Cada um tem uma estratégia. Eu não sei qual é a estratégia que o Senhor vai dar para você, mas Ele vai dar. Se você pedir, Ele vai dar. Se eu pedir, Ele vai dar. Para cada um de nós, Ele tem uma estratégia, uma forma. Nós estamos aqui para aprender e buscar e dar ouvido. Então, primeiramente, não dê ouvido mais às vozes que atrapalham. Porque o cego Bartimeu é exemplo para nós. Ele não deu ouvido. Então a gente não pode dar ouvido. Fale só com Deus. Se faz sentido para Deus e para você, já está ótimo. Sabe? Vai orando. Não precisa sair espalhando. Lógico que pedir oração, vir na igreja, pedir oração, pedir para os irmãos orar, é bênção. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos dessa comunhão. Mas existem coisas na minha vida e na sua vida que é eu e você que vai ter que buscar. Existem coisas na vida de cada uma de nós que as pessoas podem até nos ajudar em oração. Mas tem coisa que é nós que temos que ir buscar. É nós que temos que colocar a cara no pó.
É nós que temos que dobrar o joelho. É nós que temos que fazer a nossa parte. O possível é do homem, o impossível é de Deus. Amém? Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Provoque o seu milagre através da sua fé, através da sua oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, amém, irmãos? Eita! Nós tivemos, amém, irmão? Nós tivemos 21 dias. Quem fez 21 dias de jejum? Deixa eu ver. Irmão, já os milagres estão aparecendo aí, né? Eu louvo a Deus porque lá em casa já teve um também. A Gabriela teve, né, uma dificuldade séria no ouvido, né? E o ouvido dela, muito tempo exposto à música, ela toca desde pequenininha. Então começou o ouvido dela a rachar, né? E qualquer som, qualquer barulhinho já rachava e doía o ouvido dela. E nessa campanha de milagres, desapareceu e não voltou mais. Jesus fez uma cura completa. Perdemos até a ida no médico, que chegou lá, não tinha mais nada que fazer. Jesus já fez. Vamos aplaudir o Senhor, amém, irmão? Então, é sobre isso. Nós temos, amém, irmãos? A gente vem na igreja para ouvir a palavra do Senhor, tudo que nós ouvimos aqui, mas a nossa fé, como a Bel falou, nós temos que usar a nossa fé, amém, irmão? Eu, a pastora, a gente tem as nossas meninas. E por muitos anos, lembro uma vez que a Gabriela teve uma forte convulsão, amém, irmão? Uma febre muito alta, e ela chegou a travar a boquinha dela. Eu coloquei até meu dedo na boca dela, porque fiquei com medo dela cortar a língua, né? A Rebeca, né? Morder a língua, e ela mordeu meu dedo com uma violência. A gente subiu no carro, e no caminho, amém, irmão? Uma febre alta, não baixava de jeito, mas no caminho nós fomos clamando ao Senhor, clamando. Por isso que é importante vir na igreja, meu irmão, clamar a Deus, você buscar pelo seu milagre, buscar por aquilo que você está querendo, busque mesmo. E quando nós chegamos lá, irmão, a febre desapareceu, amém? Desapareceu, entrei lá feito um desesperado do médico, quando cheguei, o médico mediu, a febre já tinha ido embora, uma febre altíssima. Jesus passou a mão e levou embora, amém? Você pode dar um glória a Deus aí também? Ó, presta atenção, irmãos. Quero deixar com você mais um versículo, por quê? Nós, irmãos, usamos a nossa fé baseado no que a palavra de Deus diz. São leis espirituais, amém, irmão? E é uma lei espiritual muito forte. Ela diz assim, uma vez, o rei Asa venceu uma batalha impossível, ele nem lutou na batalha. Era uma batalha impossível ser vencida. Deus deu essa vitória para ele, porque ele clamou o Senhor. E aí o profeta Azarias veio e deu um recado para ele. Quero que você preste atenção no recado do profeta Azarias, que foi dado para o rei Asa. Ele disse assim, Asa, enquanto você buscar ao Senhor, o Senhor vai estar com você. Quando você parar de buscar a Deus, Deus não está mais com você. Fala isso comigo. Fala assim, ó, enquanto eu busco a Deus, Deus está comigo. Quando eu paro de buscar a Deus, Ele já não está mais. Que coisa, irmão? É algo importante entender. E quando você saiu da sua casa, irmão, e eu sei que hoje você trabalhou muito, você veio para cá, você está tendo o ato de buscar a Deus, amém, irmão? E quando você sai da tua casa para vir para cá, eu quero te dizer, amém, irmão, que a presença do Senhor, ela te segue como uma flecha e te alcança. Deus está aqui, amém? O Senhor está aqui. Você crê nisso, amém, irmão? E aí, enquanto você busca a Deus, Deus vai estar comigo com você, amém, irmão? Quando a gente tira o pé do acelerador, e é uma verdade, Bel falou muitas coisas aqui, e isso nós temos visto na vida. Quando a gente está passando por um problema muito forte, você começa a buscar a Deus, e, irmão, a presença de Deus ela vai se intensificando à medida que a gente busca a Deus. Você está aqui, está buscando a Deus. A presença do Senhor está mais forte do que quando você estava na sua casa. Você pode dar glória a Deus? Você pode ter certeza, saiu de lá e veio para cá, depois de um dia de trabalho. É uma lei espiritual. Essa lei, o profeta fez questão de dizer ao rei Asa, dizendo assim, ó, Asa, enquanto você busca a Deus, Deus está com você. Quando você para de buscar a Deus, a presença de Deus, ela vai diminuindo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, amém, irmão? Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos orar, amém? Nós vamos orar. Salmo 34, versículo 6 diz assim, ó, clamou este aflito ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz e livrou de todas as suas angústias, porque o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor. Preste atenção nisso. Provem e vejam por vocês mesmos que o Senhor é bom.
E aquele que nele se refugia não fica decepcionado. Versículo 9. Temam ao Senhor, vocês, os seus santos, porque aqueles que temem o Senhor, confiam no Senhor, até os filhos dos leões passam necessidade, mas aqueles que temem o Senhor não têm falta de nada. Vamos orar a Deus agora, vamos usar a nossa fé, amém, irmão? Vamos usar a nossa fé para valer mesmo. Esse é o momento. O Senhor está aqui. Quero pedir esse momento, a gente até apagar a luz para a gente poder ficar mais à vontade aí. Eu quero que você clame a Deus. Nesse momento de oração, eu quero que você creia, amém, irmão? Porque Deus age através da tua fé. Se você dentro de você tem algum sentimento dizendo assim, Deus, estou tão cansado, estou tão abatido, não sei se terei força para buscar. Esse é um bom posicionamento do Espírito para dizer, Senhor, eu não tenho força mais nenhuma. Eu faço do Senhor a minha força agora. Eu faço do Senhor a minha força. Nessa hora, Pai, nós estamos orando, Senhor. Agora eu entro com os meus irmãos em um lugar mais profundo que nós já estávamos. Nós estamos, Pai, no Santo dos Santos, no lugar da adoração. A palavra do Senhor diz, Hebreus 4, que nós não temos um sacerdote que não possa ter dó de nós, não possa se compadecer de nós. Mas Hebreus 4 faz questão de dizer, nós temos um sacerdote que esteve em carne como nós, sofreu tudo, todas as aflições, todas as canseiras, todo desânimo, todo abatimento, toda angústia, todo desespero. Tudo o Senhor passou, tudo. A palavra do Senhor diz que nós temos esse sacerdote, e veja bem o poder. A palavra diz que quando a carne dele é rasgada, atravessada por aquela lança e os pregos na cruz, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou, rasgou-se a carne do cordeiro, e nós podemos entrar agora onde? Só o sacerdote podia entrar. Nós entramos no trono do favor de Deus. Irmão, nós estamos agora, nesse instante, irmão de casa, você não tenha dúvida, porque se você tiver dúvida, você despreza o sacrifício da cruz, você despreza a dor de Jesus, você despreza o sacrifício naquele momento que ele morreu, sofreu, ele foi cuspido, pisoteado, ele foi moído, para que eu e você fôssemos sarados, para que nós nunca mais fôssemos humilhados, para que nossos filhos fossem socorridos, para que a nossa voz chegasse ao trono da glória. Irmão, não duvide da palavra, estamos aqui para entender a palavra, e a palavra diz que quando Jesus, ele é rasgado naquela cruz, nós entramos no trono do favor de Deus. Hebreus 4 diz então, por isso, entrem com confiança no trono do favor de Deus, pelo qual nós conseguimos misericórdia e graça, a tempo de ser socorrido. Irmão, eu vou te dizer, dá tempo de socorrer a tua vida ainda, dá tempo de socorrer o teu problema, dá tempo de socorrer a tua situação, dá tempo de você ser socorrido, dá tempo de você ser feliz, dá tempo de você desfrutar da vida, dá tempo de você ser curado, dá tempo de você casar, dá tempo de você desfrutar dos seus sonhos, ainda dá tempo. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4, que nós entramos no trono do favor. Irmão, agora eu e você estamos diante do trono de Deus, nós não estamos longe não, nós estamos dentro. O Espírito Santo que habita em mim e você, ele trouxe o céu para a terra. Irmão, o céu está aqui, o céu está entre nós. Jesus disse, o reino de Deus já está entre vocês, o reino de Deus está aqui, estamos diante do trono. Se você falar Deus já pode ouvir, se você chorar, Deus pode já te ver, se você reclamar, Deus pode te ver também. E nessa hora, eu quero que você não duvide do sacrifício da cruz. Nós falamos da cruz o tempo inteiro, as pessoas não entendem os benefícios que Jesus trouxe para nós, quando ele deu a vida dele por nós. Nós estávamos separados de Deus, mas agora nós somos colocados na sala do trono, diante dos ouvidos do Pai, podemos ser ouvidos por Jesus. Não há outro nome pelo qual possamos chegar ao trono da graça. Se você lê o Evangelho, você vai entender isso, que nós já estamos no trono agora. Então peça para Ele, bata na porta, busque, fale com Ele, chore, peça para Ele, diz que você está triste, diz que você está chateado, diz que você está magoado, diz que você está desesperado, fala para Ele nesse momento. É
nessa abertura que temos, não precisamos de ninguém, não precisamos de outro, não precisamos de mais nada e nem de outro nome, porque Jesus já abriu para nós estarmos na presença do Pai. Você fala e é ouvido, você precisa entender. É para isso que nós viemos à igreja, para entender o que a palavra de Deus diz. Muitos estão clamando, Deus, estão se humilhando para Deus. Deus não quer humilhação, Deus não quer tua humilhação. Você já tem tudo, você já está dentro do trono, você já está na presença. Jesus pagou o preço. A palavra do Senhor diz que Ele é o advogado, e se mesmo nós pecando, quando nós pecamos, mesmo assim, há um advogado diante do Pai, que já pagou o preço, e nós somos livres do pecado, e de toda enfermidade, todo mal. Irmão, o que Deus tem feito por você, e por mim, nós nem sabemos, nós não sabemos quantos livramentos, quantas enfermidades ruins, eram para ter destruído a nossa vida e a nossa família, mas porque nós estamos na presença do Senhor, a presença dEle nos sara, a presença dEle nos cura. Irmão, Jesus é tão maravilhoso. Eu te amo, Senhor. Diga isso para Ele, fala para Ele: eu te amo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para mim. Eu sei que minha luta vai passar, minha enfermidade vai me deixar, o meu problema vai sair da minha vida. Você não nasceu para ficar no deserto, você está atravessando o deserto. O teu lugar não é no deserto, o teu lugar não é destruído, você está passando. Deus está ouvindo a tua voz. Pai, em nome de Jesus, agora nós te pedimos, Senhor, que nessa noite, os irmãos de casa, os irmãos que estão aqui, a tua glória agora, Jesus, que é tão maravilhosa, Senhor, o teu amor por nós, agora vai envolvendo a tua presença. A tua presença está aqui, a tua presença está aqui, Mestre. O Senhor disse: aonde estiver 2 ou 3 de nós reunidos, o Senhor vai estar. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que volte atrás, o Senhor é verdadeiro. E Ele disse: quando vocês se reunirem nesse lugar, eu vou estar com você. E quando você sair da sua casa para me buscar, eu já vou estar mais perto de você. A palavra do Senhor diz também: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Irmão, você acha que Deus não está vendo o seu choro, não está vendo as suas lágrimas? Mas você precisa crer e entrar no descanso. Você vai orar agora, e a sua oração vai ser ouvida por Deus, e você, com todo o teu coração, você vai crer que Deus ouviu a tua voz, que o Senhor te ama, e que Ele já provou isso na cruz. Você não precisa pedir: Jesus, prova para mim que o Senhor me ama, prova para mim que o Senhor me ama. Não, Ele já provou na cruz. É você acreditar, tomar posse. Tudo é teu, a bênção é tua, a resolução é tua, a saúde é tua. Toma posse, meu irmão, tome posse disso, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que nessa hora a tristeza seja substituída pela alegria, que nessa hora o desânimo seja substituído pela força do Senhor. Pai, eu te agradeço nessa noite, porque a nossa oração chega igual um cheiro suave, um perfume diante do teu trono, Pai. Pai, a nossa oração, o nosso choro, Pai, quantas pessoas não recebem aquilo que buscam, porque deixaram de crer que são amadas, deixaram de crer que são amadas por Jesus, deixaram de crer que o Senhor se preocupa com você, com o teu problema. Irmão, essa luta vai passar, esse momento vai passar. Pense agora, pense nesse momento agora, quantas coisas você tem para agradecer. Comece bem agora esse momento da oração, agradecendo: Senhor, obrigado, porque nesse exato momento existem pessoas lutando contra o câncer nos estágios finais, muitas famílias sofrendo. Quantos estão sofrendo, Pai, socorre eles. Mas quanto a nós, viemos andando, viemos dando glória a Deus, trabalhamos hoje, montamos o nosso carro, andamos para lá e para cá. Nós estamos esperando coisas que achamos que faltam na nossa vida, mas nós esquecemos de agradecer aquilo que Deus já tem feito por nós, e Ele tem feito grandes coisas por nós. Irmãos, seja grato, agradeça agora. Parta da sua oração nesse momento agora dizendo assim: Senhor, eu vim te pedir, estava até chateado porque queria alguma coisa, precisava daquilo, precisava de uma outra coisa, mas agora eu quero iniciar minha oração nessa noite agradecendo pela saúde da minha vida, pela saúde do meu corpo, pela saúde do corpo dos meus filhos, pela saúde da minha família. Quero te agradecer porque comi, porque me vesti hoje, porque estou de pé, porque pude colocar gasolina no carro, trabalhar. Te agradeço, Senhor, pela minha história, pelo que o Senhor fez por mim, pela porta que o Senhor abriu, pelo que o Senhor me permitiu viver, pela porta que o Senhor abriu num concurso lá atrás, pela porta que o Senhor me deu. Eu quero te agradecer, Pai, começar a minha oração
coração agora, agradecendo, porque o Provérbios 3 diz: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele continuará agindo. Eu vou dizer de novo: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, como eu reconheço também, e Ele continuará fazendo o que Ele já está fazendo. Irmão, esse problema que você quer que Deus resolva não é nada para Ele, é um piscar de olhos, é no momento. Mas eu quero te dizer, neste momento, eu quero que você se atenha à gratidão. Agradeça o Senhor, agradeça o Senhor hoje, agradeça o Senhor agora, pelo seu pulmão, pelo seu rim, pelo seu fígado. Agradeça o Senhor pela sua coluna, por andar, por caminhar. Agradeça ao Senhor agora, e você vai ver que as coisas vão mudar de figura. Jesus disse o seguinte: se os seus olhos forem bons, haverá grande luz na sua vida, mas se os seus olhos forem trevas, haverá grande treva no seu caminho, na sua vida. Quando nós não conseguimos ver aquilo que já temos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus pode dar para nós. Então nós temos que enxergar agora, e temos que dizer: Senhor, obrigado por este lugar, por esta casa, por este altar, por esta igreja, em que nós estivemos até agora ouvindo a Tua palavra. Ouvimos de milagre, ouvimos que o Senhor fez isso, que o Senhor fez aquilo, mas agora chegou o momento, e eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida, é na minha vida, é na minha casa, é na minha família, é a minha vez agora. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu creio agora, e eu vou apresentar diante do Senhor o meu pedido, porque a Tua palavra nos diz, e é uma verdade, irmão. Jesus disse no livro de Marcos 11, Ele diz assim: se você disser a um monte, é um absurdo, se você disser para o monte, mude de lugar, e não duvidar no seu coração, mas crê naquilo que você disser, o Senhor disse que fará. O que você crê que Deus pode fazer, fala agora, que sai da sua boca: eu creio que o Senhor pode pagar minha dívida, eu creio que o Senhor pode me colocar em um momento financeiro novo, eu creio que o Senhor pode abrir uma porta, eu creio que o Senhor pode apagar o meu passado de tantas coisas ruins, eu creio que o Senhor pode resolver esse problema. Diga para Ele agora, diga assim: ó, eu creio que o Senhor pode fazer isso na minha vida, e o Senhor me disse que se eu não duvidar daquilo que eu digo, mas crer no Teu nome que o Senhor pode fazer, o Senhor fará. Então, Pai, libera milagre agora, Senhor. O meu irmão está dizendo: eu creio que o Senhor pode me curar. O meu irmão está dizendo: eu sei que o Senhor pode resolver a minha situação financeira. Eu creio que o meu irmão está dizendo coisas impossíveis aos olhos humanos, mas aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Pai, em nome de Jesus agora, o nosso coração começa a encher de alegria. Eu não sei o teu coração, meu irmão, mas o meu coração começa a se encher de alegria, se encher de esperança. Eu consigo ver o que eu não conseguia ver, eu consigo ver a glória do Senhor, eu vejo meu problema resolvido, eu vejo minha solução já na minha mão, eu vejo agora, e o meu coração começa a se alegrar. Eu não fico triste. Sabe por que quem fica triste? Quem fica triste é que não tem esperança. Mas quem crê em Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele pode trazer à vida as coisas que estão mortas já. Profetiza agora, como Abel falou, profetiza sobre o seu vale de ossos secos. Enfermidade, sai da minha vida, sai da minha perna, sai da minha cabeça, sai do meu coração, sai do meu sangue. Problema, sai da minha vida agora, em nome do Senhor Jesus. Eu digo e eu falo porque creio, e falo aquilo que creio, em nome de Jesus agora, nessa atmosfera de fé e de alegria, meu irmão. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse irmão que veio de casa. Hoje ele veio desanimado, ela veio triste, veio quase que arrastado, Senhor, mas ela veio à casa do Senhor, e a palavra do Senhor é claro dizendo: quando eu me levanto para buscar o Senhor, como eu me posiciono para vir à tua casa, a tua palavra diz, a mesma palavra que o rei Asa recebeu: o Senhor vai estar com você, meu irmão. Fala assim comigo: o Senhor vai estar comigo. E o Senhor está comigo agora, está comigo na minha luta, está comigo nesse momento. Fala assim: o Senhor está comigo. E eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor me confirma. Enquanto eu buscar Deus, Deus vai estar comigo. Quando eu deixar Deus, a presença dEle deixa a minha vida. Mas enquanto eu busco, enquanto eu clamo, enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, enquanto eu venho na igreja, enquanto eu levanto as minhas mãos, o Senhor está comigo. Deus está trabalhando, minha irmã, e você vai ver, por esses dias, você vai ver o fruto do seu trabalho, o fruto do seu esforço, o fruto do buscar ao Senhor. Irmão, ninguém pode ficar esperando sentado, mas você tem que se esforçar, tem que buscar, e nessa noite, você fez isso. Pai, eu te agradeço. Levante as suas mãos para o céu, o seu rosto para o céu, diga assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre está nessa casa, o Senhor sempre está nessa igreja, porque aqui há muitos reunidos no teu nome, e hoje eu saí da minha casa. Fala para ele: hoje eu saí da minha casa, enquanto eu
eu vinha, a tua presença foi multiplicada na minha vida. Enquanto eu me aproximava da tua casa, a tua presença era amplificada. Agora que eu estou aqui, agora que o Senhor está comigo, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, porque creio que na cruz o Senhor já resolveu o meu problema e a minha situação. Vim triste, mas volto alegre. Volto com meu coração cheio de alegria, porque sei que a tua mão, Senhor dos exércitos, está comigo. E no nome de Jesus, eu te agradeço. Você pode aplaudir ao Senhor, dar glória a Deus com alegria. Irmão, só quem veio triste, mas volta alegre, dá glória a Deus bem forte aí, animado, aplauda ao Senhor mais uma vez. Senta aí no teu lugar. Irmão, domingo nós estamos aqui. Domingo é dia do Senhor. Domingo é um dia sagrado, irmão. Veja bem, o sábado era um dia sagrado na antiga aliança, mas agora nós estamos no Novo Testamento. Fala assim, ó, Novo Testamento. Sabe o que é um testamento, irmão? Testamento é algo que, quando a pessoa morre, deixa promessa para aqueles que vão ficar. Há uma promessa para nós. O sábado, meu irmão, era um dia tão sagrado. O dia que o homem parava tudo, dava atenção à família. Irmão, era um dia para adoração. Um dia de lembrar das coisas que Deus fez. E um dia de descanso. O domingo, meu irmão, é o dia do Senhor. Jesus ressuscita no domingo. E Ele traz com Ele o descanso para todos nós. Diga glória a Deus. Irmão, vou te falar um negócio. Deus quer que você tenha paz na sua vida. Deus quer que você descanse, irmão. Deus, se você está cansado, estou trabalhando demais, irmão, peça para Deus. Peça para Deus e Deus faz o impossível para você. Então domingo é um dia, ensine os seus filhos e só tema ao Senhor. Veja bem, irmão, igreja, preste atenção. Sábado era uma ordenança. Uma ordenança do Senhor. Era uma ordem perpétua. Quando Jesus ele ressuscita, o dia do Senhor é o domingo. E a igreja primitiva adorava o Senhor no domingo e nós adoramos até hoje. Então, domingo é dia santo, irmão. Não é só o dia de vir na igreja. É o dia de você iniciar a sua caminhada debaixo da redoma do sangue de Jesus. Nós estamos clamando, meu irmão, nós oramos agora pela saúde, por tantas coisas, que o Senhor protege sua casa. E o sangue dele continua sobre você. Essa semana eu tive um grande livramento, falei domingo aqui. Meu irmão, estava indo buscar um lanchinho aí, acho que sábado à noite, né? Estava indo buscar, coisa simples, saí de casa, uma chuva tremenda, fui buscar um lanchinho lá. E quando eu cruzo uma esquina, meu irmão, uma mocinha, tadinha, vinha fugindo da chuva, saindo do trabalho, não viu, passou o pare, amém? E ela bateu no carro, voou por cima do meu carro lá e caiu, irmão, de costa na guia, né? O pescoço dela literalmente não ficou na guia, mas a cabeça dela flexionou para baixo e bateu a cabeça numa poça de água do lado da guia, amém, irmão? Foi uma cena terrível, sangue para todo lado. E naquele momento, eu clamei do sangue do Senhor, mas dentro de mim, amém, irmão? Sabemos que o Senhor já estava nos preparando, está nos preparando para esses dias, amém? Muitas coisas, há muita malignidade no ar, há muita enfermidade no ar, você não pode negar, eu também, que nunca vimos nenhum tempo igual nós vimos esse. É muita coisa ruim junta no ar, amém, irmão? Né? Inclusive enfermidade, mas a igreja tem recebido uma ordem, irmão, Salmo 91. De nós ficarmos no esconderijo do Altíssimo. Vai sair de casa, irmão? Ora para o seu filho, para o seu marido, porque em 1 minuto a tua vida pode virar de perna para o ar. Em 1 minuto a tua vida pode entrar numa escravidão, numa situação que não vai sair de repente por muitos anos. E eu louvei a Deus porque paramos o carro, socorremos a moça, não quebrou um osso, amém, irmão? Né? Pediu desculpa o tempo inteiro, né? Preocupado lá com o carro, falei, para com isso, né? E aí, irmão, o que eu vejo? Satanás arma ciladas para prender a nossa vida. Mas o anjo do Senhor que está ao nosso lado nos protege. Amém, irmão? Eu acredito que dali poderia sair uma tragédia, marcar minha vida, né? Trazer uma tristeza para a igreja do Senhor, porque nós temos falado o tempo inteiro que Deus está ordenando a gente orar por proteção. Aí vai o pastor da igreja e acontece um negócio desse. Amém, irmão? Então nada acontece por acaso. Eu acredito que nós somos protegidos, mas eu quero voltar a dizer para você, irmão, dê o devido valor à presença de Deus, à casa de Deus, à oração, ao altar, a dízimos, porque dízimo é nossa declaração de honra, nós te agradecemos, irmão, tudo isso é muito santo, santa ceia, igreja, é muito sério, irmão, é muito sério, e nós vivemos no mundo espiritual, altar é lugar de proteção, amém, irmão? Altar é lugar de sacrifício. Aqui nós,
Irmão, nesse altar nós aprendemos a sacrificar o nosso eu e que Cristo aumente em nós, Ele cresça, nós venhamos diminuir. Amém? É isso que é a vida com Deus. Então, irmãos, Deus abençoe os irmãos todos que estão aqui, uma noite fria, os irmãos estão aqui, começou a esfriar, né? Já começa a dar os baques, daqui a pouco os irmãos pinguim já começam a acostumar com o frio, amém? Os primeiros dias os pinguinzão ficam com medo, ai, não vou dar. Mas depois vê que não tem jeito, cai na geladeira, amém? Daqui a pouco está todo mundo aí de volta. Mas eu louvo a Deus pelo seu esforço, pela sua vida, pelo seu esforço de estar com a tua família aí. Ô Leonel, é 5 minutos para as 10, né? Para as 9, né? A gente acaba o nosso culto. Recebemos aqui, irmão, preste bem atenção. Leonel trouxe para mim as irmãs diaconisas, enquanto nós estivemos começando o culto, os irmãos vão mandando, acho que pela live, né? Eu quero convidar os irmãos, amém, irmão? A nós abençoarmos aqueles queridinhos, bonitinhos, abençoados, os nossos irmãos que estão no asilo, amém, irmão, né? Nós temos pedido aqui, ó, estão pedindo aqui para nós, temos até, né, nossa irmã Nilza que está ali também, né? Nós temos o pedido de toalha, amém, irmão? Eles estão em falta de troca de toalha. É isso mesmo, tá certo, né? Quem me trouxe o recado, é isso, né? Toalha de banho e touca de cabeça, meu irmão, né? Ah, entendi. Então, irmão, se você com muito carinho quiser separar lá na sua casa uma toalhinha nova, ou quiser comprar uma toalha nova, meu irmão, para abençoar os nossos irmãozinhos ali, e touquinha de cabeça também. Aquela touquinha que você, de repente, não quer trocar de cor a sua touca, né? Irmão, uma touquinha bonita. Irmão, sempre que a gente for dar presente, vamos dar presente bom, amém? Então, quero convidar desde agora. E aí você vai me lembrando, tá bom, irmã? Para domingo a gente falar também, para a gente poder fazer uma boa arrecadação de toalha. A igreja está comigo, amém? Quem está comigo, dá uma glória a Deus, amém? Quem vai se livrar da sua touquinha ou comprar uma touquinha nova? Levanta a mão, fala, eu vou, amém? Uma toalhinha bonitinha, novinha, para os nossos irmãos ali, amém? E tem visitado eles, irmão, tem uma turminha que está doido para vir para a igreja. Nós vamos orar e vai estar tudo aqui com a gente. Pode dar glória a Deus, amém? É um quarteirãozinho aqui, já estão aí, pastor, leva como então. E aí, vamos orar, vai estar tudo aqui com a gente. Irmãos, tem outro pedido de oração. Oração, nossa irmã Jucirene Pitana. Está com problema de saúde. Nós vamos deixar aqui, nós vamos estar orando. Momento da oração. Apresentamos aqui também, está aqui no altar. E eu tenho um outro pedido aqui, nosso irmão Samuel, que vai passar por uma cirurgia, porque os seus rins pararam. Quem é parente do Samuel? Quem pediu essa oração? A irmã Vera, amém, irmão? Então nós vamos orar antes de nós terminarmos aqui. Está aqui, deixa eu ver se mais um pedido. É isso aí. Feche os seus olhos, Pai. Quero aproveitar a Tua presença nesse nível de igreja, na oração da concordância, Senhor. Quero apresentar a vida da Jucirene, Senhor, também a vida do Samuel e também todos os nossos irmãozinhos, Pai, ali do asilo, Senhor. Que o Senhor abençoe agora. A igreja ora comigo, não estão orando para mais nada, estão orando por isso agora comigo. Nós concordamos que essas pessoas, Jucirene, Senhor, e o Samuel, agora recebe da parte do Senhor uma visitação de unção de cura. E eles são tocados pelo Senhor agora. E eles são libertos, abençoados, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir também fazer mais um pedido. Nós estamos começando... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Deu glória a Deus, então tá bom. Viu, irmãos? Quero fazer um chamado aos irmãos para participar da nossa nova fase da Casa de Socorro, amém, irmão? Que é o nosso trabalho de cesta básica, amém, irmão? Nosso trabalho de cesta básica. Eu tive domingo, amém, irmão, entregando para algumas famílias. Eu estive hoje entregando praticamente a nossa última cesta básica. Muitas pessoas passando por dificuldade, amém, irmão? Muitas. E eu louvo a Deus pela igreja, que a igreja marcha abençoando os irmãos. Diga glória a Deus. Nós temos feito assim, temos tentado socorrer os irmãos que estão chegando, as famílias que estão chegando, e também outras famílias que nem são da igreja. Irmãos, mas eu confesso para os irmãos que está sendo pouco, amém, irmão? Perde tantas pessoas e as coisas estão complicadas, né? Mas para nós Deus tem dado muito. Diga glória a Deus, amém, irmão? Sabe por quê? É importante isso, tenha compromisso com Deus, irmão. Dar para você sexta-feira é importante. Honre ao Senhor, sabe? Não deixe de dar graça a Deus. Seu dízimo, a sua oferta, eles falam diante do Senhor. E, irmão, Deus tem honrado a nossa vida e nós temos podido também ser socorro na vida de outras pessoas. Amém, irmão? Então,
Tem aumentado os pedidos de cesta básica. Quero convidar os irmãos, vai estar lá sempre no grupo da igreja, amém? Vamos ficar de pé nessa hora? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos, Pai. Quero despedir a igreja na paz que vem do Senhor, Pai. Quero colocá-los debaixo, Senhor, da cobertura do sangue do Senhor. Porque eles vieram aqui, eles pertencem ao Senhor. O Senhor cuida deles, há anjos que cuidam deles. Mas a Tua palavra tem vindo para nós, Senhor. Uma palavra de proteção. Como o Léo, já no começo do culto, leu o Salmo 91. Aquele que habita no Teu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra daquele que pode tudo. Ele pode dizer do Senhor: o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza. Pai, guarda os Teus servos nesse final de semana. Cubra-os com Teu sangue. Livra de toda enfermidade. Cura os doentes, Senhor. Cuida das nossas crianças, Pai. Que o Teu sangue esteja ali, como esteve no Egito, nas portas da nossa casa, nas janelas da nossa casa, nas janelas dos nossos carros, Senhor. Que o inimigo possa ver de longe, que nesses ele não pode tocar, nesses ele não tem como entrar na atmosfera da vida, porque o sangue do Senhor está sobre nós. Há um compromisso da nossa vida com o Senhor, e o Senhor tem um compromisso conosco. Pai, em nome de Jesus, que todas as situações que precisam da Tua bênção, que enriquece, não acrescenta sofrimento, agora, Pai, abençoa. Abençoa os nossos irmãos de casa que nos acompanhem. Entre, Senhor, na casa deles agora, que a mesma obra que o Senhor fez aqui, faça na vida deles também. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus, e com a mão do Senhor, cubra a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Domingo, dia do Senhor, não deixe vir, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.